E, Manuel, na Argentina, a gente estava falando da Bolívia, eu mencionei a Argentina, queria voltar a falar um pouquinho da Argentina agora, porque faltando poucos dias para as eleições legislativas na Argentina, a inflação, que tinha despencado nos últimos meses, né? Em setembro, voltou a ter uma leve aceleração. E Milei assumiu há 2 anos prometendo o último remédio amargo antes de reconstruir a Argentina. Com a economia estagnada, te pergunto, ainda tem muita gente esperando que o remédio faça efeito. E esse remédio, Emanuel, da motosserra, está sendo bom ou não para a Argentina? Completando, eu não sei exatamente o que você quer dizer com a economia estagnada. A economia argentina esse ano vai crescer mais de 5%, a pobreza foi reduzida em mais de 40% desde que o Milei assumiu, os preços dos aluguéis tiveram queda significativa esse ano em Buenos Aires, eles vinham muitos anos de alta, e as exportações estão aumentando e o investimento internacional. Então, eu não sei exatamente qual seria essa estagnação. Agora, o que é natural é que uma economia que, depois de muito tempo parada, que não crescia, passa a crescer 5, 6%, é natural que você tenha alguma subida da inflação. Até porque a gente precisa lembrar que inflação é um fenômeno psicológico muitas vezes, não, ele é obviamente naturalmente um fenômeno monetário, mas algumas vezes é um fenômeno psicológico também. Eu não sei se você vai lembrar, Tada, mas acho que a nossa audiência toda não vai lembrar que em 1º de junho, foi julho de 1994, né, o Cruzeiro Real foi dividido por 2.740, dando origem ao real. E por que esse número? Porque nos 6 meses anteriores, os preços eles eram indicados em uma moeda de referência, uma moeda que não existia na prática, era apenas uma referência chamada URV, Unidade Real de Valor, e os preços variavam todo dia em Cruzeiro Real, mas eles eram praticamente fixos em URV porque o URV sofria a correção da inflação. Então foi preciso 6 meses dos brasileiros ficarem vendo os preços em URV fixos para os brasileiros entenderem que os preços podiam ser fixos e tirar a indexação psicológica da inflação. Então aí, evidentemente, foi onde o Plano Real teve esse grande sucesso, que foi entender que a inflação não é apenas um fenômeno monetário, mas de tanto tempo que tê-la pode ser também um fenômeno psicológico. Então hoje, na Argentina, a inflação ela se deve mais ao aquecimento da economia e também existe o fator psicológico deles terem passado aí 15, 20 anos com inflações galopantes. Então eu não consigo te dizer agora nesse momento se existiria aí realmente um repique real da inflação ou se isso é algo momentâneo. Mas fato é que a situação deles hoje é bem melhor do que há 2 anos atrás. E vamos ver, né? Eleições legislativas daqui a poucos dias, né? Se isso for verdade, é de se imaginar que a população da Argentina vai favorecer, vai desejar a continuidade dessas políticas, né? E vai votar nos candidatos todos que estão alinhados com o governo Milei. Vamos ver, né? Já, já. Eu acho que o caso... A eleição nem sempre é só o momento econômico, às vezes também um bom marketing. Aqui no Brasil mesmo, você, como um jornalista experiente, você sabe que nós temos prefeitos aí no interior do Ceará. Eu sei que você não nasceu aí, mas você é um cearense de coração, radicado, e até muitas vezes muito mais dedicado ao Estado do que muita gente nascida aí. Então, sempre, todos nós temos muita gratidão a você pelo serviço prestado. Você sabe muito bem que muitas prefeituras do Ceará são administradas de uma forma sofrível, né, tenebrosa, e muitas vezes os políticos conseguem se reeleger mesmo assim. Então é óbvio que em eleições macro o que conta mais é o estado da economia, mas às vezes vai um pouco além disso, de quem sabe catapultar o sentimento das pessoas e quem sabe fazer boas campanhas. Você pode ver, por exemplo, que mesmo em 2014, quando a economia ajudava a se agir muito mal, a Dilma conseguiu ser reeleita porque os marqueteiros dela souberam traduzir melhor o momento do que os marqueteiros do Aécio Neves. Embora também, né, ali não fosse exatamente a melhor das competições para tentar desbancá-la. Então, eu acho que é um pouco mais complexo, mas a rigor, o partido Milei não é tão grande, né? Ele governa com o partido do presidente anterior, do Macri, que deverá continuar fazendo aí a maioria parlamentar, o partido do Macri, não necessariamente a maioria do parlamento todo, mas pelo menos o maior partido com o maior número de cadeiras eleitas. Muito bem, vamos acompanhar. Acho que é uma espécie de laboratório mesmo ainda a Argentina. Todo mundo falam bem, falam mal. Nos próximos, talvez já tenha aí 2 anos de governo. Ele tem mais 2, é isso, pela frente? São mais... Acho que 1 ano e meio aí, 1 ano e 7 meses, um ano e 10 meses, eu acho, tá, Tadã? Mas você tem razão nisso. Agora, um ponto que é muito fácil de observar é o seguinte: normalmente quando as economias vão bem, o turismo internacional dos cidadãos para o exterior dispara, né? E Balneário Camboriú, Rio de Janeiro e até São Paulo,
que nos últimos anos tinham praticamente visto desaparecer os turistas argentinos, hoje já tem turistas argentinos às pencas, então eles já estão lá de novo, lá dominando Balneário Camboriú. Então isso é uma demonstração de que a renda média do argentino deu uma melhorada nesses últimos anos. Mas é aquilo, Tardão, a gente sempre tem que torcer pelo melhor para todo mundo, né? E não pelo pior. Tanto que eu digo para todo mundo que para mim não interessa o governo brasileiro de esquerda, centro, baixo, cima, dentro, fora. O que eu queria era que eles conseguissem resolver os nossos problemas econômicos e que a população pudesse viver bem, independentemente do partido que governasse o país.